Amigos, essa é uma introdução complexa, porque a gente não sabe de onde você veio, você que está nos escutando. Porque este é um episódio do Amorinha sobre Grana, que é o meu podcast. Esse é um episódio do Papo de Valor, que é o podcast da Vivi. E esse é um episódio da nossa conversa, que é o podcast que eu e a Vivi construímos para planejadores financeiros, e ele é o podcast da nossa escola, que é a nossa escola para planejadores financeiros. Então, de algum jeito você caiu aqui, você é muito bem-vindo, mas é uma introdução difícil de fazer, certo? Certo. Eu não sei, eu tava pensando, será que é muita eficiência da nossa parte gravar assim já 3 ao mesmo tempo? Ou muita pretensão, ou muita gula, não sei. Ou a vida, será que tá um caos? E aí a gente só achou esse caminho pra ter conteúdo nos 3 lugares? O que foi que aconteceu? Não. A gente tá sendo duro com a gente mesmo, porque a gente optou por gravar esse podcast porque o tema que a gente vai conversar hoje é um tema que pode ser útil para o público que nos acompanha porque se interessa pela nossa visão em termos de planejamento financeiro pessoal, especialmente, e também para aquelas pessoas que já acompanham a nossa conversa, o podcast para planejadores, não se enxergam como planejadores e elas têm aquela duvidazinha se elas podem ou não podem ser planejadoras financeiras, se é para elas esse negócio ou se não é para elas esse negócio. E para gravar essa história toda, algumas pessoas chegaram aqui porque viram aquele videozinho lindo que a gente fez com os nossos alunos. Sim. Dá um dedo, fala sobre o vídeo, que eu acho que vai ser bom para explicar também o ponto. Bom, para nós é muito curioso, porque cada pessoa se aproxima dessa profissão, dessa carreira de uma forma um pouquinho diferente, mas em geral tem uma base comum, que é eu me interesso por esse negócio de finanças. Eu acho que isso é interessante, eu gosto desse tema e eu acho que eu posso ajudar pessoas em relação a isso. E uma dúvida que quase todo mundo tem é, mas será que eu posso? Eu não sou economista, eu não sou engenheiro, eu não sou sei lá quais profissões que seriam, mas basicamente a economia, né, que vem como principal. E quando a gente olha para a nossa turma de alunos, a gente tem trocentas formações e profissões diferentes, as anteriores ao planejamento financeiro. E aí a gente quis fazer esse videozinho para mostrar o quanto isso é diverso e o quanto habilidades de áreas muito diferentes, elas podem se unir e encaixar um processo, uma carreira, um negócio de uma forma muito particular e que é muito bonito de ver. Porque o psicólogo, ele traz um tom um pouco diferente do que um economista traz, em geral, de forma original. Então, é isso. Esse videozinho foi para mostrar um pouco dessa diversidade que a nossa profissão tem, que é muito maravilhosa. Boa. E a gente, se você não viu o videozinho, a gente vai colocar ele próximo aqui desse podcast. Alguns alunos falam, eu era biólogo e agora eu sou planejador financeiro. Eu era farmacêutica e agora eu sou planejador financeiro. Eu era economista, trabalhava em banco e agora sou planejador financeiro. É uma profissão democrática. Eu queria arriscar esse pitaco aqui. Muito. A nossa profissão é democrática, não é? Sim, muito. E eu acho que ela é democrática no Mas não é bagunça. A gente vai falar sobre isso. Não é bagunça. Não é bagunça. Ela é democrática no sentido de formação inicial, né? E de interesses que às vezes vêm de caminhos diferentes e também de momentos diferentes, de formas de atuação diferentes. É muito maravilhoso isso, mas ao mesmo tempo deixa tão aberto que é confuso saber quem é que pode ser um planejador financeiro, o que eu preciso saber e ter, que curso eu preciso fazer para eu poder ser planejador financeiro. E eu acho curioso porque outras profissões mais regulamentadas, mais antigas. Nossa profissão é recente, viu, pessoal? Para vocês saberem que existem registros de planejadores atuando algumas décadas atrás, mas a popularização da profissão é muito recente. Coisa de 1, 2 décadas só. 2005, 2010 era um serviço restrito para pessoas que tinham muita grana. Então a gente está vivendo aqui muita grana mesmo, assim, na casa das dezenas de milhões de reais acumulados ou dólares e por aí vai. A gente está vivendo aqui um processo de democratização. E a gente fica muito feliz em, de alguma forma, fazer parte desse processo. Seja atuando com as nossas empresas, seja formando planejadores através da escola. Mas o que eu ia dizer no começo é, eu quero ser um advogado. Tudo bem, você vai fazer uma faculdade de direito,
Você vai fazer a prova da OAB. Se você passar na prova da OAB, você está habilitado a advogar, a exercer como advogado. E pronto, você é reconhecido como tal. No caso do planejador financeiro, isso não existe, né? Não existe uma graduação, um bacharelado ou alguma coisa do tipo para o planejador financeiro. E, para ajudar, para deixar esse processo mais complexo ainda, não existe uma certificação que te permite atuar como planejador financeiro. Ah, Muri, mas existe o CFP. Vamos comentar sobre o CFP, sobre essa habilitação, Vi. Sim, ela é uma habilitação de distinção. Então, é uma certificação que, na verdade, não é uma habilitação, é uma certificação de distinção. Ela não habilita uma pessoa a ser planejadora financeira. Ela só é uma espécie de selo que afirma que aquela pessoa tem conhecimento técnico, ela passou em uma prova e ela tem anos de experiência. Ela tem bagagem de experiência em atendimento com planejamento financeiro. Então, é basicamente isso. Mas você não precisa nem dessa certificação, nem de qualquer outra para ser um planejador financeiro. Boa. Amor, então pergunta. Você acha... Começou. Você sentiu que... Porque você atendia individualmente, depois passou para os programas... Uhum. Você sente que tem alguns alunos que estão ali, não porque eles precisam daquele conteúdo para a vida pessoal, mas é porque aquilo já entrou nesse campo de eu quero estar perto desse assunto e eles ficam namorando essa profissão um pouquinho de longe, assim. Antes de gravar, eu bati o olho assim nas conversas que eu já tive com os alunos e nos bate-papos pré-matrícula, que geralmente acontecem por e-mail, para os programas de acompanhamento, né? O Dinheiro Sem Medo, Finanças para Autônomos. Para tentar mensurar quantas pessoas entraram lá porque gostariam de ser planejadores financeiros ou têm um interesse que excede a vida pessoal. E cheguei ali na casa de 20 alunos. Então, 20 pessoas que nos últimos, entre 2017 que eu comecei os programas mais seriamente até hoje, 20 pessoas meio que passaram por lá porque imaginam que um dia talvez gostariam de trabalhar com planejamento financeiro. Então são 20. Poucas pessoas, tem 2.600 alunos nos programas, então poucas pessoas. Não, mas 20 que falaram com você 20 que sobre falaram, isso. Eu acho que esse número é muito maior. Eu acho também. O que a gente está percebendo, Vi, é que muitas pessoas, durante os últimos anos em que nós estivemos atuando como planejadores financeiros, chegaram perto para saber. E aí, será que dá? Será que não dá? E esse é um dos motivos pelos quais esse episódio existe. Eu sinto que muitas pessoas... Tô tentando... Não quero soar pretencioso, mas as pessoas gostam da gente e acham que a gente leva uma vida interessante. E aí as pessoas falam... talvez seja pra mim, porque a Vivi parece muito feliz fazendo o que ela faz. E parece que é um trabalho massa. E eu gosto do que ela faz. E eu tenho interesse por esse assunto. Eu vejo um livro que ela compartilha e eu já li esse livro também. Então, eu sinto que as pessoas vão se aproximando por uma espécie de identificação com algum planejador. Uhum. Então, é um ponto. Né, as pessoas se identificam com a persona. E com a vida que aquela pessoa leva, com o que aquela pessoa estuda, como você está falando. E eu acho que também como essa pessoa pode ficar só dentro desse universo que é tão gostoso ler, estudar e falar com as pessoas. Porque é raro. Na verdade, nem sei se existe dentro dos nossos alunos dessa primeira turma. Eu acho que não tem ninguém que... eu quero ser planejador financeiro porque eu tenho que escolher uma profissão que vai pagar os meus boletos e é essa profissão que eu escolhi. Acho que tem essa pessoa. Mesmo. Eu também acho que não. Eu acho Geralmente que não, tem essa ligação com... Eu gosto muito disso. Tanto da transformação que eu posso gerar na vida das pessoas, quanto do assunto em si, de estudar esse assunto, de viver isso na minha vida, de colocar em prática na minha vida. E aí eu, por acaso, descobri que esse negócio também pode pagar meus boletos. Sim. E eu acho que a gente tem essa preocupação, né? Quando a gente está falando da formação, a gente tem essa preocupação de você vai aprofundar o seu conhecimento nesse assunto que você gosta, o que é uma coisa maravilhosa. Você vai beneficiar as pessoas ao seu redor, porque definitivamente é uma profissão útil e que gera benefício para a sociedade. E você vai, né, ter uma vida confortável, porque a gente não estamos formando planejadores ONGs. Não é esse o objetivo da formação. Então, o objetivo é, de certa forma,
consolidar a sua atuação ou viabilizar a sua atuação como um planejador que tem um faturamento razoável, que consegue bancar as contas numa capital do Brasil com muita tranquilidade. Então, estamos nesse lugar. Voltando um pouquinho, Vi, não temos uma habilitação, né, uma prova que você faz, fala, não, você pode ser planejador financeiro. Temos a certificação de distinção, que no Brasil é oferecida pela Planejar, que é o órgão, é o mais próximo que o planejador tem de uma OAB. Não tem a mesma função. O objetivo da Planejar é difundir, é disseminar a profissão no Brasil e gerenciar o uso da marca do CFP, que é o Certified Financial Planner, que é uma certificação que você não é obrigado a ter. Tem vantagens em tê-la depois de certo período, depois de certa rodagem, até porque se você está começando agora, é provável que você nem possa ter a certificação, porque você precisa comprovar atualmente 5 anos de atuação, certo? Certo. Boa. Então, se eu gosto desse assunto, vou pensar, eu gosto desse assunto, tô me aproximando, já tô consumindo as coisas que vocês fazem, tô achando isso muito legal. Qual seria o caminho, então? Se não tem uma graduação, se não tem um curso específico ou uma habilitação, qual é o caminho? Por onde eu começaria? Antes e depois da nossa, vai. Isso. eu vou contar muito brevemente como eu caí de balão nessa história e você conta como você caiu de balão nessa história. E isso aqui, eventualmente, esse pedaço do podcast vai virar um jabá da nossa, porque obviamente que a gente acredita que o melhor caminho é a nossa escola, senão a gente não estaria dedicando nossa vida para isso. É isso, vamos lá. Eu fui de maneira super intuitiva. Eu gostava do assunto e eu acho que esse é um pré-requisito. Se você não sente prazer em entrar numa livraria e puxar um livrinho de planejamento financeiro ali e folhear o livro e se aprofundar e conversar sobre isso com um colega, não tem nenhum problema, mas não faz sentido, né? Você mergulhar nessa se você não tem identificação com o assunto. Eu acho que é diferente um pouquinho da carreira de um... Vou usar o advogado de novo. Que é uma profissão muito reconhecida. Minha avó ia ficar orgulhosíssima se eu for advogado. E eu acho interessante. Eu acho que tem que exceder um pouquinho. Quando você é planejador financeiro, tem que exceder. O interesse tem que ser uma coisa muito genuína, assim. Então, eu tinha esse interesse. Para mim, era um negócio que eu tranquilamente passava minhas horas vagas lendo e estudando sobre. Então, eu não encontrei uma formação na época que me satisfaria, que me deixaria muito contente, que entregava o que eu achava que eu precisava. Eu fui batendo cabeça. Então, eu comecei ajudando amigos que chegavam para mim e falavam, Muri, você não vai piorar a minha situação, porque você claramente sabe mais disso do que eu, e eu tô muito perdido. Eu fui por esse caminho muito intuitivo. Foi lento o meu começo. Então, eu vejo hoje os alunos, em termos de quantidade de clientes atendidos e faturamento, em meio que 1 ano de atuação, eles chegam o que eu demorei 4 anos para conseguir, porque eu fui dando cabeçadas no meio do caminho. Então, o meu foi super intuitivo. O meu começo de jornada, eu tinha muito interesse pelo assunto. Eu acho que em termos de habilidade para conversar com pessoas, eu acho que eu era um pouquinho acima da média. Então, eu tinha esse desenrolar social um pouquinho acima da média. E era bom com números. Eu gostei da humildade, do um pouquinho acima da média para conversar com pessoas. Eu tô sendo sincero. Não, eu tô sendo pretencioso ou eu tô sendo modesto? Eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando pensaram um pouquinho acima da média, amor. Como você escreve, como você fala, enfim. Não, mas vocês estão vendo a versão de 2022. Eu comecei em 2010. Tem 13 anos que eu tô nessa história. Lá no começo, os vídeos só estão fora do ar, pessoal. Assim, porque... E graças a Deus não foram filmadas as primeiras consultorias. Foi caótico. Mas o fato é... eu não encontrei uma formação na época. O CFP estava muito longe de Jesus. O mais perto de dessa turminha que eu achei foram os cursos da Vera, que é professora da formação, inclusive. Então eu me enfiei nos cursos que ela foi oferecendo. Acho que o primeiro que eu fiz foi em 2012 ou 2013, uma coisa assim. E isso me ajudou. Mas o meu caminho foi intuitivo. Foi caos. Por isso que foi lento. Lento, entre aspas, né? Comparado com o que os alunos conseguem com um direcionamento claro. Tinha uma clareza de que eu gostava muito desse assunto e eu tinha... Para mim era muito tranquilo. Amuri, você gostava de gente, você gosta de estar perto de gente? Eu gosto muito. Esse é um ponto
que eu acho que é importante. Não sei se você concorda comigo, mas gostar de planejamento financeiro, pré-requisito número 1. Pré-requisito número 2, você precisa gostar de se interessar por pessoas, senão fica muito difícil. Sim. Como é que foi o seu? Eu acho que essa imagem do planejador financeiro que está ali atrás de uma planilha no Excel e trocentos gráficos e projeções, isso é muito, muito, muito diferente da vida real, do dia a dia do nosso trabalho. Essa é a grande verdade. Foi uma surpresa para mim quando eu descobri, porque eu achava que era isso. Eu me coloco nesses dois lugares, do gostar de gente e do gostar de planilhas e projeções e gráficos. Então foi tranquilo eu só fazer um alinhamento de expectativas. Mas eu imaginava que era um pouco mais numérico e, sabe, cheio de contas do que de fato é. Vamos só um complemento. A pessoa que tá vendo a gente agora, tá assistindo a gente, escutando, e a pessoa não é boa de conta, assim. Ela sente que ela não é boa com números. Dá. Ok, tá bom. Eu acho que na vida real, atendendo clientes, a quantidade de contas e projeções que a gente precisa fazer, elas são muito básicas. Com 2 fórmulas que você vai aprender no Excel ou uma continha ali de calculadora, vai ser possível atender 95% dos clientes. A não ser que você queira se especializar em áreas específicas que exigem uma análise numérica de investimentos, mas eu acho que a gente até sai um pouquinho do foco do planejamento financeiro puro, mais amplo, mais sistêmico, como é o que a gente está falando aqui. No meu caso, foi meio que eu mergulhei de uma vez, né? Então, eu não tive um período de transição de carreira. Eu simplesmente não estava fazendo nada e comecei a fazer isso. Comecei a atuar como planejadora. Então, porque foi logo depois de um período sabático. Mas sabe uma coisa que me instiga muito? Eu já consumia muito conteúdo sobre finanças desde muito nova. Eu já gostava desse assunto. Eu fiz engenharia porque eu gostava de número. Eu gostava. Eu quase fiz psicologia. Então, eu tenho um pé lá, nesse lugar também. E eu deveria ter entrado em contato com isso antes. Alguém deveria ter me contado, na época da faculdade, que essa era uma profissão possível. Isso é uma coisa que me instiga muito, porque eu lembro de sair da faculdade e ir pro meu trabalho, pro meu estágio da época, e eu ia cedinho indo pra faculdade ouvindo Mauro Halfeld na CBN, ouvindo coisas sobre finanças. Eu mandei várias perguntas, ele respondeu várias perguntas que eu mandei. Essa história. Mandei várias perguntas. E assim, eu deveria ter descoberto isso antes. Eu demorei, foi quase que uma obra do acaso mesmo, o universo juntando aí uns pontinhos. Eu precisei sair da engenharia, tirar um período sabático, voltar meio que eu não quero fazer nada do que eu tava fazendo, pra onde eu vou? E aí, uma conversa muito aleatória, você gosta de ajudar as pessoas a economizar. Essa foi a fala, inclusive, do Rafa, meu marido. Você gosta de ajudar as pessoas a economizar, por que você não procura pra ver se dá pra trabalhar com isso? Então, saiu desse lugar. E eu espero, de verdade, que todo esse movimento que a gente tá fazendo, inclusive que começa aqui que esse podcast e esse episódio é um pedaço disso, ele nos ajude a falar com pessoas que não conhecem essa profissão ou que não sabem que essa profissão, que essa carreira existe e contar pra elas que sim, e que se eventualmente isso te interessa, chega pra perto, a gente tá aqui. E é por isso que a gente topou fazer esse caos narrativo de gravar um episódio que vai para 3 podcasts diferentes, que tem contextos diferentes, com públicos diferentes, porque eu sei que a comunicação vai ficar confusa, mas a gente acha que vale o preço aqui. Sim. Porque isso extrapola a escola, né? Nós dois acreditamos muito de coração que a profissão do planejador financeiro precisa crescer no Brasil. Porque, vocês me desculpem a falsa modéstia, porque a gente é muito útil, mas a gente é muito útil. A gente poupa muito sofrimento, a gente tem potencial de ajudar muitas pessoas.
Muitas pessoas. Seja dando aula em cursos de faculdade. Curso de psicologia deveria ter, pelo amor de Deus, uma cadeira de planejamento financeiro. Porque a quantidade de psicólogo que chega no Finanças para Autônomos, que é um dos programas de acompanhamento, falando da Muri, eu não aprendi nada na faculdade sobre isso. Mas nada. Você fala fluxo de caixa, eu faço uma cara simpática de quem está entendendo e eu não sei nem o que é um fluxo de caixa. E eu tenho alunos engenheiros que falam, então, Muri, eu montei um escritório, mas eu não aprendi muito bem a gerir um escritório. Então, ponto número 1, a gente deveria estar nas faculdades. Esse é um ponto. Às vezes eu converso com um aluno e esse aluno está numa situação de endividamento mediano. Não é nem grave, nem o levinho. Ele está no meio do caminho, assim. Se essa pessoa soubesse que o planejador financeiro existe, e se essa pessoa tivesse acesso, se ela conhecesse alguém que conhece alguém que é planejador financeiro, em meia hora de consultoria, no começo dessa bolinha de neve, a gente resolveria essa questão. E essa pessoa não estaria sofrendo com isso há anos. Sim. Então, quem está assistindo a gente, deveria ou conhecer um planejador financeiro ou conhecer alguém que conhece. Mas a maior parte das pessoas que a gente conversa hoje, em 2022, novembro de 2022, a pessoa nem sabe que essa profissão existe. E a gente está conversando aqui agora, nesse momento, com um público enviesado, porque vocês conhecem um de nós dois já. Então você já faz parte de um percentual pequeno da população que sabe que essa profissão existe. Eu lembro de eu conversar com a minha mãe, quando eu falei, então mãe, eu estava pensando em ajudar as pessoas com o negócio da grana, organização, investimento, pipipi. Ela falou, mas não fazia parte do universo da minha mãe isso, sabe? E minha mãe é uma pessoa estudada, né? Ela trabalha em escola, é professora, mas para ela isso não existia. Ou, se existia, no imaginário dela, era um negócio que a pessoa da TV ia contratar, porque tem muita grana, sabe? O grande empresário ia contratar. Então, a gente precisa avançar em direção à popularização da nossa profissão. Não é sucatear a nossa profissão, não é passar a oferecer um serviço tosco, porque agora tem um em cada esquina ou alguma coisa do tipo, mas nós precisamos deixar claro que a profissão existe para que pessoas que eventualmente se interessem pelo tema saibam que é uma possibilidade trabalhar com isso. Então, em resumo, é porque a gente é muito útil. É útil para quem tem muito dinheiro, é útil para quem tem pouco dinheiro, é útil para quem é endividado, é útil para quem é autônomo. Então, nós precisamos estar em mais lugares. Eu fiquei super feliz quando eu vi o story da Priscila, nossa aluna, falando, então, me convidaram, ela é psicóloga, me convidaram, e planejadora, me convidaram para dar uma aula numa cadeira de psicologia ali. É isso, precisa existir. Eu acho que isso resume um pouco a mensagem, a tônica desse podcast. E para esse tipo de questão, esse tipo de convite existir, as pessoas precisam saber que existe a profissão, né? Assim, então a gente tá lá naquele primeiro pedacinho para conseguir chegar em mais lugares e ajudar mais pessoas. E isso tem um efeito de bola de neve muito incrível, que eu espero ver crescendo e crescendo e crescendo ao longo dos próximos anos. É para isso que a gente está trabalhando, inclusive. Claro. E vamos destrinchar um pouquinho mais a questão do quem pode? Vamos. Então, temos o interesse pelo assunto planejamento financeiro, temos o gosto por estar perto de gente, conversar com pessoas. Que mais que a gente tem, Vi? Tem que gostar de empreender, sabe? Quero ter um negócio com a minha cara e fazer prospecção, me comunicar. Eu preciso disso? Ou eu posso ser planejador? Aquele que eu quero só ficar quietinho no meu canto, conversando ali individualmente com uma pessoa e com outra. Esses dois perfis, eles podem ser planejadores? Eles podem, mas quem já acompanha o nosso trabalho, essa é uma questão presente nos nossos trabalhos, né? Nas nossas comunicações. A gente tem pavor de ser picareta. Então a gente vai dar uma resposta sincera aqui. Você não precisa desejar construir uma empresa com a sua carinha e, sabe, um site, um Instagram movimentado e tudo mais. Mas você precisa estar disposto a aprender a se comunicar. Isso vale para se você é autônomo também. Você me desculpe, né? Não é só no planejador financeiro, mas você pode não saber, você pode não adorar, mas você precisa estar disposto a aprender e praticar. Acho que esse é um ponto muito importante. Acho que é o principal ponto de sofrimento dos alunos e é onde a gente arrasta os alunos um pouquinho. Sim, porque sem essa prospecção um pouquinho mais ativa, sem essas ações que vão te ajudar a contar para pessoas o que você faz
explicar como eu trabalho, fazer uma proposta e começar a atender essas pessoas, não tem cliente. Então, por mais que você goste da parte técnica do planejamento em si, se essa primeira etapa você não tiver disposto, não tem ninguém que vai fazer isso por você. Então, acho que esse também é um pré-requisito. Tem que estar disposto a se aprender a se comunicar. Acho que é um bom ponto. Você acha que é uma carreira que a curva de aprendizado versus a rentabilidade, ela é justa? Justa é uma palavra complicada, né? Assim, para poder botar aí nesse contexto. Vou trocar. Mas ela é favorável? Ela é favorável e eu acho que ela é rápida. Uhum. Para mim, esse é o ponto. Vamos pensar. Eu quero ser psicóloga. Eu vou fazer um vestibular, eu vou ficar 5 anos estudando, eu vou começar ali no final já praticar alguma coisa com supervisão de alguém, e aí depois eu vou começar a montar a minha carteira de pacientes, enfim, né? Começar a construir a minha carreira em cima disso. No planejamento, não. A gente tem agora, acho que muito embasado para poder dizer isso, que mais ou menos metade da turma que entrou na nossa primeira turma de formação nunca tinha atendido de forma remunerada. E eles estão saindo do outro lado. Um percentual grande dessas pessoas conseguiram reverter o valor investido no curso durante a própria formação nos primeiros meses e as pessoas estão atendendo. Então é rápido, a gente está falando de 6 meses para estar colocando dinheiro no bolso. Na verdade, isso aconteceu no 2º mês. E eu acho que isso acontece porque a gente não precisa saber tudo de todos os assuntos para conseguir ajudar alguém. Tem uma parte base, que é importante, que é necessária, mas com o direcionamento, se a gente não está tentando aprender isso sozinho, definir como é que eu vou começar, com o direcionamento, foi algo que a gente conseguiu passar para os alunos em 1 mês e meio. Essa base já estava muito bem colocada para eles fazerem os primeiros atendimentos remunerados, inclusive. Vamos colocar números aqui. A primeira turma, o custo da formação, tiveram variações dependendo da época que a pessoa contrata ou forma de pagamento, mas foi por volta de R$11 mil. Se não me falha a memória. É isso, né? Foi um quebradinho em cima disso, assim. Então, a gente está falando que tiveram alunos, isso não é uma garantia, porque, de novo, a gente tem aqui o pavor de ser picareta, então a gente está sendo transparente com os números. Tivemos alunos que no 3º mês que não tinham atendido antes e no 3º mês reverteram os R$11 mil de volta. Então, eles faturaram R$3 mil, por exemplo. R$4 mil, isso. Isso aconteceu com os alunos que são um pouquinho mais desenvoltos com relação à comunicação. E não aconteceu porque eles absorveram rapidamente a parte técnica. Aconteceu porque eles conseguiram se comunicar. Porque os alunos que estão caminhando um pouquinho mais devagar com relação a avanço de carreira e tudo mais, não é porque falta parte técnica. É porque eles estão aprendendo a prospecção, eles estão aprendendo a se colocar e geralmente tem menos tempo para atuar. Então é muito comum, e esse é um ponto interessante também, é muito comum que eu tenho uma profissão e por enquanto eu estou tocando a minha vida de planejador financeiro no paralelo, nos buracos de agenda. Eu fiz isso por 2 anos. E é um caminho válido, não? Super! Eu acho que é um caminho válido, inclusive, para quem não tem tanta certeza. Isso. Porque para algumas pessoas eu tô aqui desempregado ou eu tô louca para sair do meu emprego, eu quero fazer outra coisa, tô num período de transição, isso já tá decidido. Eu posso mergulhar fundo nisso, pensando numa pessoa que tá começando do zero, que tá considerando isso agora pela primeira vez. Agora, quem já tem um trabalho, esse trabalho paga os boletos, inclusive a nossa sugestão coloca um pé no planejamento. Dá uma segurada, que ninguém é adolescente mais, né? Então dá uma segurada aqui. E dá pra fazer, né? Nesse período, a gente viu vários alunos fazendo nesses atendimentos. Na hora do almoço, um antes do trabalho, um pouquinho depois, num sábado. Foi encaixando, porque a gente ganha não só experiência, como uma confiança para considerar de uma forma mais ativa, uma forma mais específica, essa transição. E ao mesmo tempo, para testar também. Claro. Porque provavelmente vai ser algo diferente do que você imagina que é. Algo maravilhoso, na nossa opinião, completamente suspeita de 2 apaixonados pelo assunto, mas vai ser diferente do que você imagina.
Então, acho que essa imagem do planejador planilheiro, né, que tem 6 monitores, analisa gráficos e tudo mais, é só uma imagem de filme, pessoal. A vida real não é assim. Né? No geral, vai ter a moça que vai chorar durante a sessão, vai ter o rapaz que não quer parar de gastar, vão ter coisas muito mais palpáveis e muito mais rotineiras do que analisar a performance de um fundo de investimento ou de algo do tipo. Sim, e que trazem desafios específicos desse campo mais comportamental, que exigem até... E quando a gente fala dessa coisa do aprender a se comunicar, não só para a venda em si desse serviço, mas para oferecer ele também, porque a gente vai conduzir conversas. Não é um tipo de trabalho que a gente vai fazer em casa e a gente vai marcar uma reunião e a gente vai entregar para o cliente, está aqui o seu planejamento financeiro, segue a sua vida agora. Não é assim, a gente constrói junto. E para construir junto, a gente está conversando, discutindo, conduzindo todo esse processo junto com a pessoa que, de fato, é quem vai viver aquele planejamento. É a vida dela que a gente está discutindo. Então, toca nesse ponto que, para mim, é muito gostoso. Eu acho maravilhoso. Eu acho que hoje eu estudo muito mais aspectos da psicologia econômica do que exatamente coisas numéricas, né? Acho que foi assim desde o começo da minha carreira, da atuação como planejadora. Boa, acho que um termômetro que me ocorreu agora, assim, vamos falar 3 títulos de aulas da formação. E eu acho que um termo... Eu ia gostar se alguém tivesse feito isso comigo no começo. Pense, você que está estudando a gente, pense por aí. Eu ia querer assistir esse negócio, assim, esse tema me chama atenção. Esquece a formação por enquanto. Só veja se esse tema, de certa forma, te chama atenção, porque eu acho que são temas que, se você se interessa por esse assunto, você poderia considerar a carreira do planejador financeiro. Quem está estudando a gente agora, a Vivian está com uma cara de dúvida, porque eu acabei de tirar isso da minha cabeça agora, né? Eu só... acho que pode ser uma coisa boa. Por exemplo, vai ter... A gente tá andando na Avenida Paulista, ou numa avenida movimentada, e tem lá uma propaganda de uma palestra. A palestra da professora Vera Rita. Aí tá lá embaixo, principal referência no Brasil em psicologia econômica. E a palestra é Como tomamos decisões. Será que eu gostaria de entrar? Eu tô falando isso porque hoje eu entraria sem a menor dúvida e pagaria o preço que fosse. E quando eu tava começando... Ia me falar, eu acho que eu queria saber como é que a gente toma decisões. É um ponto. Faz sentido? Ponto. Faz sentido. Vamos lá. Apareceu um anúncio no seu YouTube. Você está vendo lá seu vídeo de como fazer a lasanha perfeita e apareceu um anúncio no seu vídeo. Do tipo, como construir um planejamento que funciona de verdade. É um título de uma aula nossa. Eu quero saber como construir um planejamento financeiro que funciona de verdade. Talvez seja um ponto interessante assim. Outro anúncio. Deixe de ser refém do assessor da corretora. Entenda como construir uma carteira de investimentos. Eu me interesso por esse universo de temas. Se você se interessa, o que a gente pode te dizer se você aprender sobre essas... Eu peguei 3 grandes questões, né, que são presentes. A psicologia econômica, o planejamento e os investimentos. É provável que, se você se munir de conhecimento sobre essas 3 questões, você vai conseguir oferecer algo para outras pessoas. Então, se isso te parece uma ideia boa, talvez a resposta que você está buscando, escutando esse podcast, seja sim. Você poderia ser um planejador financeiro. Boa. Eu acho que tem esses pontos. O pé no técnico... E o pé na psicologia. Sem algum interesse por esses 2 lados, eu acho que é um pouco mais difícil. Achei bom esse exercício aí. Eu tô lembrando de eu tenho uma amiga, ela participou da Morinha Sobre Grana já, que é um dos podcasts onde esse áudio está sendo publicado, que é a Carol Dini. E ela fala que as pessoas às vezes tiram as coisas do sovaco. Sabe? De repente eu tive uma ideia e pá! É isso. Então eu só tirei essa ideia aqui do sovaco, porque eu acho que são perguntas interessantes. Eu preciso saber do que eu preciso me interessar para eu entrar nessa caixinha aí das pessoas que talvez queiram ser planejadores financeiros. Eu acho que é um bom jeito. Tem algum outro que você acha? Eu vou pegar a nossa lista de aulas aqui para pensar sobre isso, mas tem algum que chama atenção, assim? Algum tema? Além de comportamento, aspectos técnicos, investimentos e por aí vai? Esse não é exatamente um tema, mas uma sensação, assim. Eu poderia
e num sábado de manhã tomar café com alguns amigos e falar sobre dinheiro. Sobre, não, como é que é? Como que você gasta? Como que você organiza aí na sua casa? Pensando em dinheiro, sair com algum grupo de casais pra jantar. Vários casais. Grupo de casais, assim, 5 casais amigos. E aí, a gente tá conversando. Não, lá em casa eu organizo desse jeito aqui. Eu pago essas contas, ele paga essas contas. Não, lá a gente coloca tudo junto. Eu poderia passar horas falando sobre esse assunto. Porque eu acho ele muito interessante. Eu acho que se esse tipo de sensação também tá presente em você... eu acho que é um sinal, é mais um alerta para talvez essa profissão seja interessante. Não é nenhum peso. Eu fico pensando, quando eu era engenheira, né, civil. E aí eu saía com alguns amigos engenheiros e as pessoas queriam falar da forma para fazer o pilar eu queria sair correndo. Eu ficava completamente desesperada, porque era o último assunto que eu queria conversar em um momento de lazer, um momento mais leve. Agora, dinheiro não. Então, acho que essa é uma sensação boa pra mim. Eu tenho uma outra ponderação pra fazer sobre isso. Se você se considera um tiquinho fofoqueiro, é provável que esse seja um ponto positivo também. Porque você vai estar lidando com a história de gente, com a vida das pessoas o tempo todo. O tempo todo. Então a gente faz piada com isso, né? Durante as aulas. Mas, pessoal, vocês estão aqui porque vocês gostam de uma fofoquinha. Mas é um pouco verdade, né? Se você se interessa... pela vida das pessoas, né? Se você é uma pessoa interessada, uma pessoa curiosa, eu acho que isso depõe a seu favor também. Eu concordo. Eu lembro da minha mãe falando, eu contando assim os primeiros casos, os primeiros atendimentos, dividindo, né, contando um pouquinho como é que tava, e aí eu lembro dela me falando, mas você sempre gostou assim de ficar resolvendo a vida das pessoas, pelo menos agora você tá ganhando dinheiro com isso. É isso, bom demais. Um outro título assim que eu acho que me chamaria atenção e se te chama atenção, talvez seja interessante. A vida é mais do que pagar boletos, a precificação dos projetos e sonhos, que é um título de aula nosso, né? Da nossa formação. Então, as pessoas têm projetos, de certa forma, você não vai fazer por elas os projetos, você não é o responsável pelo sucesso dos projetos, mas você dá um belo de um apoio. Eu diria que a chance de uma pessoa realizar um projeto, alcançar uma meta, tendo o acompanhamento de um planejador financeiro, ela é muito maior do que de uma pessoa que está sozinha. Então, participar da vida das pessoas dessa forma te parece interessante, assim? Acho que é um outro indicador, uma luz verde, assim. Boa. E aí, vamos considerar que acenderam várias luzes aqui para mim. Estou escutando isso aqui pela primeira vez, cheguei aqui de paraquedas e tô achando isso interessante. Mas eu sou professora, eu fiz letras, eu sou pedagoga. É para mim também? Bom, a Emily é farmacêutica, que é aluna da primeira turma de formação, está atuando como planejadora. O Douglas é economista, está trabalhando com planejamento financeiro atualmente hoje, enquanto dá aulas na faculdade de economia também. O Ronaldo é veterinário, está atuando como planejador financeiro também. A sua formação não te define. Então leve em consideração essas luzes verdes que a gente disparou aqui durante a nossa conversa, mais do que a sua formação. Acho que esse é um ponto. Sim. E confia... Aí agora não tem como não olhar para a nossa formação, mas assim... E confia que esse pedaço técnico e de estruturação de modelo de negócio a gente vai conseguir te direcionar. Acho que tem esse ponto. Eu acho que as luzes que a gente acendeu aqui podem te dar um direcionamento para eu gostaria de ser planejador financeiro. E você vai com a nossa cara, e se você acha que a gente fala lé com cré e que faz sentido o que a gente está falando aqui e você gosta da nossa abordagem em termos de finanças pessoais mesmo, e se a maneira que a gente está estruturando a nossa atuação e a formação, se isso faz sentido para você, aí sim, para além de buscar ser um planejador financeiro, você provavelmente deveria entrar na nossa formação. É isso. Acho que essa é a propaganda mais honesta que a gente pode fazer, a mais transparente de todas. Sim. Se isso ainda é um ponto de dúvida, tô pensando, quero me aproximar, talvez não seja exatamente o momento, se essa foi a primeira vez que você considerou isso, talvez seja só um momento também de chegar um pouco mais perto, de ouvir os outros episódios que a gente tem aqui
na nossa conversa. E se você tá em outro lugar, vai lá pra nossa conversa no Spotify. Isso. E de baixar o nosso livro, de entender um pouquinho mais do que essa profissão. E quem sabe organizar isso para uma próxima oportunidade também. Eu tenho mais um ponto, a logística da vida. Logística da vida. E a gente escreveu um texto sobre isso, não foi pro ar ainda, mas vai pro ar nos próximos dias. Que é, eu tenho pouco tempo. Eu devo fazer uma formação e eu consigo começar a minha atuação com esse pouco tempo que eu tenho. Vamos só discutir esse ponto e vamos colocar números aqui, porque pra gente não sabonetar respostas. Sim. 10 horas. Esse é o 10 número. horas. Esse é o número. 10 horas por semana. 10 horas 10 por semana. horas de dedicação por semana. Menos que isso, eu até acho, Vivi, eu tenho 4 horas por semana para dedicar. Então, experimenta, chama uns amigos, começa a atender aqui, ajudar algumas pessoas de forma um pouquinho mais despretensiosa, chega mais perto desse assunto. Mas, para considerar a nossa formação e uma transição, a gente precisa de um tempinho um pouquinho maior. Então, essa é a referência que a gente estimou no começo da primeira turma e funcionou. Então, agora a gente reforça. É isso. Até porque a gente vive de fazer estimativa, pessoal. A gente costuma ser bom com essas coisas. Às vezes erra. Mas, no geral, a gente é bom com essas coisas. Então, 10 horas, incluindo as aulas, certo? Incluindo as aulas. Que acontecem às terças e quintas. Exato. Das 7 às 9. Exato. Beleza. Então, vai lá. Uma pergunta. Eu acendi todas essas luzes, eu tenho esse tempo, estou interessada, já ajudei algumas pessoas pontualmente e estou interessada em olhar para isso. Mas eu preciso pagar meus boletos. Essa profissão paga boleto? Assim, bem? A melhor resposta que a gente pode dar é este episódio que vai estar em algum lugar perto aqui, que é o quanto ganha um planejador financeiro. A gente tem um número de referência, não é uma garantia, mas é um número de referência de que é possível alcançar um faturamento de R$5.000 por mês com um ano de rodagem, com um bom direcionamento. Nós demos esse chute lá no começo, a gente validou esse chute com os alunos, com essa primeira turma, né? Eu nunca tinha formado um planejador financeiro na minha carreira. A Vivi já tinha formado as planejadoras que trabalham com ela na Papo de Valor. Mas é um contexto diferente, porque a Papo de Valor tem a estrutura, o nome, a metodologia já muito consolidada, e a gente experimentou com a nossa agora, acertamos, funcionou. Então é um bom número a ser perseguido. Não é todo mundo que vai chegar nesse número, tem pessoas que ultrapassam esse número com muita folga, muita folga, mas eu acho que é uma referência interessante. Sim, e uma referência para quem nunca fez nada nessa área. Então, estou literalmente começando do zero. Porque, eu já tenho alguns clientes, eu já estou atendendo, eu já tenho... Aí, provavelmente, a gente tem um cenário um pouco melhor. Boa. Ou muito melhor. Sim. Mas é uma referência boa. Nós temos, pessoal, dentro da primeira turma, pessoas que alcançaram, por agora, R$1.000 por mês de faturamento com consultoria financeira. Nós temos alunos que já faturaram R$70.000 em um mês. E nós temos alunos que já entraram faturando entre R$15 e R$20.000 por mês, todos os meses. E eles aproveitaram a formação. Então, essa era uma dúvida que a gente tinha no começo, né? Será que faz sentido buscar uma formação, sendo que eu já atuo? Né? E a resposta é provavelmente sim. Se você gosta da nossa abordagem e gostaria de contar com o nosso olhar, que provavelmente é mais experiente do que o seu para modelo de negócio, isso pode fazer muito sentido. E se eu não estivesse por trás da nossa e a Vivi tivesse montado esse troço sozinho, a escola sozinha, provavelmente eu entraria na formação. Muri, mas você já fez trocentas coisas, tem livro, pipipipi. Tudo bem, mas eu quero a comunidade, eu quero contar com o olhar de muitas pessoas, eu quero estar perto de muitas pessoas que trabalham com isso e que acreditam que a profissão do planejador financeiro deveria ser mais difundida. Então, eu entraria. Essa é a resposta. Eu também entraria na sua. Boa, obrigado. É isso. Que bom que a gente está aqui, né? É isso. E qual é um teto? Dá um número. Agora a gente inverteu os papéis aqui, né? Geralmente é você que fica querendo que eu coloque o número nas coisas. Qual é um teto? Pensando em... Um teto não, mas uma referência. Pensando em 6 anos de atuação,
consolidada, eu não quero atuar só com alta renda, eu quero ter clientes com várias faixas de renda. Eu vou trabalhar sozinha e uma quantidade normal de horas trabalhadas, e é isso meu trabalho. Não vou entrar no âmbito de investimentos, de carteira de investimentos, quero atuar com planejamento. Me dá uma referência de quanto eu posso estar faturando daqui 5 anos. Um teto? Eu vou falar o meu teto, quando eu parei de atender individualmente. Eu atendi entre 2010 e 2017 individualmente, e agora tem os programas de acompanhamento que tem sessões de consultoria individual também, mas o foco é outro. O meu último ano de atuação, eu estava oscilando entre 25 e 30 mil reais por mês. Era esse. Sim. Eu acredito que para pessoas que não querem trabalhar especificamente com wealth, com alta renda, e pessoas que querem continuar atendendo individualmente, eu desconfio que o teto fica... mas eu tenho um amigo que ganha mais que isso. Tudo bem, pessoal, são exceções, mas eu acho que para ser considerado 25, 30 é um valor. Fui bom de chute? Você que crava esses chutes aqui. A pragmática aqui é você. Invertemos os papéis. Sim. Eu acho que é isso. É por aí. Porque aí a gente tem uma quantidade de horas. A gente está falando de atendimentos individuais, então a gente tem uma limitação de hora. E a gente tem alguma limitação de preço, de ticket. Porque senão a gente começa a não conseguir atender quem ganha 6, 10 mil reais. Se eu começo a cobrar muito caro, um valor muito alto, eu começo a subir essa régua aí conforme a renda dos meus clientes. Então, acho que das continhas que a gente já fez, essa é a nossa projeção. Boa. E sobre essa projeção ainda, de novo, descartem exceções, né, pessoal? E descartem quem nichou num mercado muito específico. Então, nós dois conhecemos pessoas que trabalham só com alta renda. Alta renda, 50, 70 mil reais de salário, né? Com clientes nessa renda. Ou até mais do que isso. É claro que dá para faturar mais, né? Se você trabalha só com esse público. Não sei se é algo tão desejável, tão interessante para a maior parte das pessoas. Porque acaba sendo um trabalho diferente do trabalho daquele que se dispõe a atender todas as pessoas que estão chegando perto. É isso. Temos um episódio? Temos 3 episódios. A gente tem um episódio do Papo de Valor, a gente tem o episódio da Mulher Sobre Grana, a gente tem o episódio da nossa conversa. Eu adorei a conversa, eu acho que é por aqui, é isso que eu queria falar, e fiquei feliz que a gente conseguiu resumir isso em 50 minutinhos. Foi uma vitória. Sim, e se você quer chegar um pouquinho mais perto do que a gente está fazendo... Temos muitas coisas. Eu começo a ficar confusa de onde que é o chegar perto, porque a gente tá fazendo um monte de coisas, essa é a grande verdade. A gente tem a nossa próxima turma de formação, que vai começar no dia 31 de janeiro de 2023. Mas não deixe para chegar perto lá no dia 31 de janeiro, porque a gente já tá... Facilitem nossa vida, né, amados? Isso. Facilitem nossa vida aqui. Nós temos... quase 40 pessoas matriculadas já. A gente não vai ter uma turma gigantesca, porque a gente oferece sessões individuais para todos os alunos. Então não daria pra gente ter 200 alunos. Eu imagino que a gente vai ter 70, 80 pessoas. Acho que faz sentido esse valor, esse número na turma do ano que vem. E é provável que a gente chegue perto desse número até o final desse ano. Então, né, facilite a nossa vida e a sua vida. E se aproxime. A gente vai deixar os links em algum lugar aqui pertinho. Você vai ser muito bem-vindo. É isso. É isso. Obrigado, queridos. Fiquem bem por aí. Beijo grande. Tchau. Tchau.